Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo estaremos preparando o estudo de A Sentinela da semana 9 a 15 de fevereiro, que tem o seguinte tema: O livro de Jó pode nos ajudar a dar conselhos. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo estaremos juntos agora preparando o estudo de A Sentinela, estudo número 49, que tem o seguinte tema: O livro de Jó pode nos ajudar a dar conselhos. O texto base dessa consideração será o livro de Jó, capítulo 33, o versículo 1. Agora, Jó, por favor, ouça as minhas palavras. Objetivo: ver como o livro de Jó nos ajuda a saber o que dizer e como dizer ao aconselhar outros. Então, com certeza, está um estudo muito importante para todos e vamos tirar bastante proveito. Somente lembrando, se você é novo aqui no canal, já se inscreva nele, ative o sino para receber as notificações, deixe o seu joinha. Eu percebo que muitas pessoas vê o vídeo, mas esquecem de deixar o seu joinha. Então, assim que você entrar aqui no vídeo, você já deixa o seu joinha, para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. Então pegue aí o seu telefone, a sua revista e vamos juntos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e número 2. A notícia se espalhou como fogo entre as pessoas do Oriente. Jó, um homem muito conhecido por suas riquezas, tinha perdido tudo. Quando 3 amigos dele, Elifaz, Bildade e Zofar, ficaram sabendo do que tinha acontecido, eles viajaram até Uz para consolar Jó. Mas chegando lá, eles ficaram muito assustados com o que viram. Tente imaginar a cena. Praticamente tudo que Jó possuía foi arrancado dele. Seus grandes rebanhos de ovelhas, camelos, jumentos e gado foram mortos ou roubados. A maioria dos seus servos também morreu. E a casa onde os filhos de Jó estavam desabou, tirando a vida deles. Como se não bastasse, a saúde de Jó foi afetada. O corpo dele ficou coberto de furúnculos dolorosos. Os 3 amigos de Jó o encontraram deprimido e sentado em cinzas. Como eles reagiram? Por 7 dias, eles não disseram uma palavra para aquele homem que estava sofrendo tanto. Depois de um tempo, um homem mais jovem chamado Eliú também foi visitar Jó e sentou perto daquele grupo. Finalmente, Jó quebrou o silêncio, amaldiçoando o dia em que tinha nascido e desejando morrer. Ficou claro que Jó precisava de ajuda, mas ajudar Jó não seria fácil. Aqueles homens tinham a oportunidade de encorajar Jó e mostrar se eram verdadeiros amigos que se preocupavam com ele. Vamos ver o que eles fizeram. Então a pergunta do parágrafo 1 e 2. Por que consolar Jó deve ter sido um desafio para os 3 amigos dele e para Eliú? Porque eles viram um homem totalmente transformado em sentido físico e emocional. De um homem rico e bem visto, hoje um homem pobre e rejeitado. Com certeza não foi nada fácil para seus 3 amigos e também Eliú. Leitura do parágrafo 3. Jeová inspirou Moisés a escrever o que Eliú e os 3 amigos de Jó disseram e fizeram. Talvez você se lembre de que algumas coisas que Elifaz disse parecem ter sido inspiradas por um demônio. Já Eliú foi inspirado por Jeová. Por isso, dá para entender por que o livro de Jó tem alguns dos melhores e também dos piores conselhos que alguém já recebeu. Então, uma das lições mais importantes que podemos aprender com o livro de Jó é o que fazer quando precisamos dar conselhos. Neste estudo, vamos analisar o mau exemplo dos 3 amigos de Jó e o bom exemplo de Eliú. Também vamos aprender como esses exemplos podem ter ajudado os israelitas no passado e como eles podem nos ajudar hoje. Pergunta: o que vamos ver neste estudo? Vamos analisar o mau exemplo dos 3 amigos de Jó e o bom exemplo de Eliú. Também vamos aprender como esses exemplos podem ter ajudado os israelitas no passado e como eles podem nos ajudar hoje. Subtítulo: Como Elifaz, Bildade e Zofar aconselharam Jó. A Bíblia diz que o objetivo dos 3 amigos de Jó era mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo, por causa das coisas horríveis que tinham acontecido com ele.
mas eles não conseguiram alcançar esse objetivo. Por quê? Por pelo menos 3 motivos. Primeiro, eles se precipitaram e acabaram tirando conclusões erradas. Por exemplo, eles acharam que Jó tinha cometido algum pecado e por isso estava sendo punido por Deus. Segundo, eles deram muitos conselhos sem valor, totalmente ofensivos e nada bondosos. Os 3 homens disseram algumas coisas que até podiam parecer sábias, mas na verdade não tinham base sólida. Em 2 ocasiões, Bildade foi desamoroso e disse que Jó estava falando demais. Esses homens também foram cruéis. Por exemplo, Zofar deu a entender que Jó era tolo. Terceiro, mesmo que não tenham gritado, eles falaram com ar de superioridade, foram sarcásticos e ficaram acusando Jó. Esses homens estavam mais interessados em provar que Jó estava errado do que em consolar o coração ou fortalecer a fé dele. Pergunta: por que os 3 amigos de Jó não conseguiram alcançar o objetivo deles? Porque eles achavam que Jó já tinha cometido algum pecado e por isso estava sendo punido por Deus. Eles deram muitos conselhos sem valor, totalmente ofensivos e nada bondoso. E eles disseram coisas que pareciam sábias, mas na verdade não tinha base sólida. Leitura do 5. As palavras de Elifaz, Bildade e Zofar fizeram Jó se sentir pior do que antes. Dá para entender porque Jó achou que precisava se defender e provar que era justo. Toda aquela situação fez com que ele perdesse o equilíbrio e falasse o que não devia. Os amigos de Jó disseram coisas que não refletiam a maneira de Jeová pensar e eles também não trataram Jó com compaixão. Assim, sem perceber, eles se tornaram instrumentos nas mãos de Satanás. Como esse mau exemplo pode ter ajudado os servos de Deus no passado e como pode nos ajudar hoje? Pergunta: que efeito as palavras de Elifaz, Bildade e Zofar tiveram sobre Jó? Eles fizeram Jó se sentir pior do que antes. Eles disseram coisas que não refletiam a maneira de Jeová pensar e também não trataram Jó com compaixão. Sem perceber, eles se tornaram instrumentos nas mãos de Satanás. Leitura do 6. Como pode ter ajudado os israelitas? Depois de formar a nação de Israel, Jeová designou anciãos para julgar a nação de acordo com os padrões justos dele. Esses homens precisavam ouvir com atenção antes de dar conselhos ou de julgar o povo. Eles também precisavam fazer perguntas em vez de ir logo achando que sabiam todos os fatos. Além disso, não deviam ser impacientes e falar de forma dura com as pessoas que fossem até eles para pedir ajuda. Por quê? Porque senão elas não iam se sentir à vontade para abrir o coração. Essas são só algumas das lições valiosas que aprendemos do livro de Jó e que podem ter ajudado os anciãos de Israel. Pergunta: o que o mau exemplo dos 3 amigos de Jó pode ter ensinado aos anciãos de Israel? Quando Jeová formou a nação de Israel, ele designou anciãos para julgar de acordo com seus padrões justos. Então, usando o exemplo de Jó, eles precisavam ouvir com atenção, precisavam fazer perguntas para poder entender os fatos, não podiam ser impacientes e falar de forma dura. Então essas são apenas algumas lições que com certeza ajudaram os israelitas. Leitura do 7. É claro que os anciãos de Israel não eram os únicos que podiam dar conselhos. Na verdade, qualquer israelita, jovem ou idoso, homem ou mulher, podia aconselhar um amigo que precisasse corrigir algum aspecto da sua conduta ou da sua adoração. Conselhos sinceros são a marca registrada de um verdadeiro amigo. Se os israelitas meditassem no mau exemplo dos 3 amigos de Jó, eles poderiam aprender o que não dizer e o que não fazer ao dar conselhos. Pergunta: além dos anciãos de Israel, quem mais podia dar conselhos? E como a história de Jó pode ter ajudado essas pessoas? Então qualquer israelita jovem ou idoso, homem ou mulher, podia aconselhar um amigo que precisasse corrigir algum aspecto da sua conduta ou da sua adoração. O exemplo de Jó os ajudaram a saber o que não dizer e o que não fazer ao dar conselhos. Leitura do 8. Como pode nos ajudar? Por sermos cristãos, queremos ajudar nossos irmãos quando eles passam por dificuldades. Mas para fazer isso, precisamos ser diferentes dos 3 amigos de Jó. Primeiro, não devemos tirar conclusões precipitadas
e dar conselhos sem uma base sólida, ou seja, sem saber os fatos. Segundo, não devemos basear nossos conselhos no alicerce instável, como nossa própria opinião ou experiência. Foi assim que agiu várias vezes. Mas nós queremos basear nossos conselhos no alicerce seguro da palavra de Deus. Terceiro, não devemos falar de modo duro ou crítico. Lembre que algumas coisas que os 3 amigos de Jó falaram eram verdadeiras, e o apóstolo Paulo até citou algo que Elifaz disse. Mas, de modo geral, o que eles disseram passou uma impressão errada sobre Jeová e magoou Jó. Por isso, Jeová disse que eles não falaram a verdade. Um bom conselho nunca leva outros a pensar que Jeová é um Deus rígido ou que seus servos não merecem ser amados. Agora vamos ver o que podemos aprender com o exemplo de Eliú. Pergunta: o que não devemos fazer ao aconselhar outros? Então não devemos tirar conclusões precipitadas e dar conselhos sem base bíblica. Não devemos basear nossos conselhos no alicerce instável e também nem nossa própria opinião ou experiência. Não devemos falar de modo duro ou crítico. Subtítulo: Como Eliú aconselhou Jó. Quando Jó e seus amigos terminaram de falar, o clima entre eles devia estar tenso. A conversa deles foi longa o suficiente para cobrir 28 capítulos da Bíblia. E a maior parte do que disseram revela que eles estavam com raiva ou se sentindo frustrados. Então, dá para entender por que Jó continuou sofrendo e precisando de consolo e correção. Como Jeová o ajudou? Ele usou Eliú para dar conselhos a Jó. Por que Eliú não falou antes? Ele explicou: sou jovem e vocês são idosos. Por isso, eu respeitosamente fiquei calado. Eliú sabia que, por terem vivido bastante, os mais velhos geralmente têm mais sabedoria e experiência do que os mais novos. Mas depois de ouvir com paciência o que Jó e seus amigos falaram, ele não conseguiu mais ficar calado. Ele falou: a idade em si não torna ninguém sábio, nem são apenas os idosos que sabem o que é certo. O que Eliú disse depois e como ele falou isso? Pergunta: por que Jó continuou precisando de ajuda mesmo depois que seus amigos terminaram de falar e como Jeová o ajudou? Porque os amigos de Jó não conseguiram atingir seu objetivo e o clima estava tenso entre eles. Por isso que Jó continuou sofrendo e precisando de consolo e correção. E foi por isso que Jeová usou Eliú para consolar Jó e ele começou a falar. Antes de dar qualquer conselho para Jó, Eliú se esforçou para melhorar o clima. Como? Primeiro, ele controlou suas próprias emoções. Nós sabemos disso porque a Bíblia diz que, de início, ele estava com raiva, mas em nenhum momento ele deixou que isso o fizesse perder a calma ou falar com Jó. Pelo contrário, ele foi humilde e falou como um amigo de verdade. Por exemplo, ele disse: veja, perante o verdadeiro Deus, sou exatamente como você. Depois, Eliú resumiu os pontos principais do que Jó tinha dito, deixando claro que tinha prestado atenção. E ele voltou a fazer isso ao aconselhar Jó. Pergunta: o que Eliú fez antes de aconselhar Jó? Então ele controlou suas próprias emoções, pois no início ele estava com raiva. Mas não deixou que isso afetasse a sua fala, mas foi humilde e falou como um amigo de verdade. Leitura do 11. Eliú aconselhou Jó de uma forma que fez aquele homem fiel se sentir valorizado e respeitado. Por exemplo, ele usou o nome de Jó, algo que os outros 3 amigos dele provavelmente não fizeram. Talvez lembrando de como tinha sentido vontade de falar enquanto ouvia Jó e seus amigos, Eliú teve empatia e deu a Jó a oportunidade de falar. Ele também deixou claro que o modo como Jó estava pensando era perigoso. Eliú bondosamente o lembrou das qualidades de Jeová como sabedoria, poder, justiça e amor leal. Seus bons conselhos provavelmente prepararam a mente de Jó para receber mais instruções, dessa vez vindas do próprio Criador. Como o bom exemplo de Eliú pode ter ajudado os servos de Deus no passado e como pode nos ajudar hoje? Pergunta: como Eliú aconselhou Jó? Então ele fez Jó se sentir respeitado e valorizado, pois usou o nome de Jó, diferente dos seus amigos. Ele teve empatia e deu a Jó a oportunidade de falar. Ele mostrou que a maneira de Jó pensar era perigosa e lembrou das qualidades de Jeová. Esses bons conselhos com certeza prepararam a mente de Jó para receber mais instruções vindas de Jeová. Leitura do 12.
Como pode ter ajudado os israelitas? Durante toda a história da nação de Israel, Jeová designou profetas para divulgar sua vontade aos israelitas. Por exemplo, durante o período dos juízes, Débora foi como uma mãe, orientando a nação de Israel. Samuel também foi usado por Jeová desde jovem para instruir os israelitas. Depois, durante o período dos reis, Jeová enviou um profeta após outro para fortalecer seu povo em sentido espiritual e corrigir os que se desviavam da adoração pura. O exemplo de Eliú, registrado no livro de Jó, pode ter ajudado homens e mulheres fiéis a saber o que dizer ao dar conselhos e como fazer isso de modo bondoso. Pergunta: como Jeová usou profetas para ajudar seu povo e como o bom exemplo de Eliú pode ter ajudado os israelitas? Então Jeová usou Débora e Samuel para orientar o povo e durante o período dos reis, Jeová enviou um profeta após outro para fortalecer seu povo em sentido espiritual e corrigir os que se desviavam da adoração pura. Leitura do 13. Como pode nos ajudar? Assim como os profetas de Israel, nós também tornamos conhecida a vontade de Deus. Uma maneira de fazer isso é divulgando o que a Bíblia ensina. Outra maneira é encorajando nossos irmãos por escolher palavras que os fortaleçam e consolem. E principalmente os anciãos precisam se esforçar para sempre falar de modo bondoso e amoroso com os irmãos, incluindo com os que têm problemas emocionais ou a tendência de falar sem pensar. Dessa forma, seguindo o exemplo de Eliú, vamos conseguir falar de uma maneira que esteja em harmonia com a vontade de Jeová. Pergunta: como o exemplo de Eliú pode nos ajudar? Pois, seguindo o exemplo de Eliú, nós vamos falar de uma maneira que esteja em harmonia com a vontade de Jeová. Assim como Eliú, divulgamos a mensagem e os anciãos precisam falar de uma forma bondosa e amorosa. Leitura do 14 e 15. Imagine que um ancião fique sabendo que uma irmã da congregação está deprimida. Ele e outro irmão fazem uma visita de encorajamento para ela. Durante a visita, a irmã fala de modo negativo e diz que, apesar de estar indo para as reuniões e para o campo, ela não sente mais alegria. Como esse ancião vai reagir? Primeiro, ele provavelmente vai tentar entender os motivos por trás dos sentimentos dessa irmã. Para isso, ele vai precisar ouvir com paciência. Será que ela acha que não merece ser amada por Deus? Será que ela se sente sobrecarregada pelas ansiedades da vida? Segundo, o ancião vai fazer questão de dar elogios. Afinal de contas, apesar de se sentir deprimida, a irmã continua assistindo às reuniões e participando no ministério. E terceiro, depois de entender a situação dela e os motivos por trás disso, ele vai usar a Bíblia para ajudá-la a ter certeza de que Jeová a ama. Pergunta do 14 e 15. Dê um exemplo de como um ancião pode imitar Eliú ao dar conselhos. Então, quando um ancião visita alguém que esteja deprimida, eles devem, primeiro, tentar entender os motivos por trás dos sentimentos. Segundo, precisam sempre dar elogios. E terceiro, depois de entender tudo o que está se passando, o ancião deve usar a palavra de Deus para ajudar a pessoa. Subtítulo: Continue aprendendo com o livro de Jó. Realmente, podemos aprender muitas lições com o livro de Jó. Como vimos no estudo anterior, a história de Jó nos ensina não só por que Deus permite o sofrimento, mas também como podemos perseverar. E neste estudo, aprendemos que todos nós podemos dar bons conselhos se imitarmos o ótimo exemplo de Eliú, em vez do mau exemplo dos 3 amigos de Jó. No futuro, antes de dar um conselho a alguém, o que acha de revisar as lições que aprendeu com a história de Jó? E se já faz algum tempo que você teve o prazer de ler o livro de Jó, que tal ter o alvo de ler novamente esse livro incrível? Se fizer isso, com certeza você vai aprender muitas outras lições valiosas. Pergunta: como podemos continuar aprendendo com o livro de Jó? Aprendemos que Jeová não causa sofrimento e que podemos perseverar, e agora aprendemos como dar bons conselhos. Quando lemos o livro de Jó e colocamos em prática, com certeza estaremos mais preparados para enfrentar as provações e dar bons conselhos. Vamos agora fazer as 3 perguntas finais. A primeira pergunta: o que não devemos fazer ao dar conselhos? Não podemos nos precipitar, pois podemos tirar conclusões erradas. Não podemos dar conselhos sem valor e muito menos falar com tom de superioridade,
como que se soubéssemos de tudo. A segunda pergunta: que lições aprendemos do modo como Eliú aconselhou Jó? Aprendemos que devemos controlar nossas emoções quando formos dar um conselho, que precisamos ser respeitosos, que devemos ouvir antes de falar e, quando falar, usar a autoridade máxima que é a palavra de Deus. A última pergunta: como podemos continuar aprendendo com o livro de Jó? Podemos continuar aprendendo a como perseverar quando passamos por tribulação. Jó foi fiel e manteve a sua integridade, embora tenha, em certo momento, acusado a Deus, mas reconheceu o seu erro e pediu perdão. Aprendemos também como ouvir e dar bons conselhos. Com certeza, é um livro que nos ajuda muito. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter ajudado e auxiliado na sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.